1 Samuel, se levantar um, os obreiros me avisam, então, tá? E os que pegaram o boleto, que quiser abençoar, só procurar a gente aqui na minha direita, tá? Para estar acertando direitinho. Gente, 1 Samuel, capítulo de número 13, por gentileza. 1 Samuel, capítulo de número 13, por gentileza. Você que está aqui, você que está na sua casa, pegue a Bíblia, por favor, que eu quero que você acompanhe, porque Deus vai falar com o povo. Você vai ver quando o homem começa a pregação e quando Deus assume o corpo do homem, já não é mais um homem. Você vai ver como Deus vai falar. 1 Samuel, capítulo 13, por gentileza, versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6. Pode colocar aqui, Caio, que aí eu leio na minha tradução e na tua. Vai pagar o boleto também? Qual é o seu nome? Guilherme. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Guilherme? Obrigado, Guilherme, que Deus te abençoe. Pagamos todos os boletos hoje, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 6. Quem encontrou, diga eu. Quem não encontrou, olha para o telão, tá? Eu vou ler na minha tradução aqui, que vai dizer a mesma coisa aqui que o telão. Diz assim, ó: quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e buracos entre as rochas, em tumultos e cisternas. Repita comigo, cisternas. Fala, cisternas. Segura o versículo 6 aí, aberto a Bíblia, não fecha a Bíblia. Coloca para mim aqui, Caio, o versículo 6. E daqui a pouco nós vamos dar continuidade na leitura. Eu preciso da tua atenção, porque a maior revelação é a palavra. Há quem vem no culto aqui, esperando uma revelação do pastor Leonardo diretamente para você. Pastor, Deus vai falar comigo? Vai. Só que a maior revelação e a primeira que toma espaço no culto é a revelação da santa palavra de Deus. Amém? Preste atenção para que você consiga entender, não converse, para que você consiga entender o recado de Deus para você. A Bíblia diz que Saul começa a reinar aos 30 anos de idade. E tem um mistério muito forte no número 30, porque José começou a governar com 30 anos, o ministério de Jesus começou com 30 anos, Davi começou com 30 anos, Saul começou com 30 anos. Quem é que está perto dos 30 aqui, ou ainda não fez 30, ou está na fase dos 30? Eu profetizo que é um reinado se levantando para Deus colocar nas suas mãos. É porque é uma fase muito forte e os números são proféticos. A Bíblia diz que Saul vai reinar com 30 anos e aos 30 anos ele reina 42 anos sobre Israel. A Bíblia diz que dentro desse período, o povo de Israel e o exército de Israel, você sabe que o exército de Israel era considerado o melhor exército que tinha, porque eles guardavam as armaduras dentro de latões de azeite. Por quê? Porque as armaduras não enferrujavam, e quando iam para a guerra, Rodrigo, escorregava por causa do azeite. O segredo de Israel é ir para a guerra no azeite. Só que tem um porém: não tinha em Israel mecanismo para afiar as espadas, as lanças, nada das suas armas. E aonde eles faziam esse trabalho e pagava para fazer, era com os filisteus. Ou seja, ele pagava os inimigos valores para que pudesse afiar todas as espadas e as suas armas que tinham. A Bíblia vai dizer que dentro desse período que nós acabamos de ler, os filisteus vão se levantar contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles se levantam de uma forma tão numerosa que Israel fica com medo e angustiado, e começa a se esconder dentro de cisterna. Olha para o teu irmão, diga para o teu irmão assim: povo de Deus não pode viver dentro de cisterna. E se você vê que cisterna é algo tão profético, que José passou pela cisterna, jogaram cisterna. Em Jeremias vai dizer que teve mortos que foram jogados em cisterna. A Bíblia vai relatar que Jeremias, o próprio, foi arrancado através de Ebed-Meleque por trapos velhos, roupas velhas, de dentro de uma cisterna. Por quê?
porque ele tinha profetizado e os príncipes deram conselho para o rei para jogar Jeremias numa cisterna, e a Bíblia diz que ele se sujou pela lama que tinha na cisterna. É forte isso. Olha para o teu irmão e diga só: Deus quer te tirar de cisterna. E por que o povo de Israel está entrando dentro de cisterna? Porque eles estão angustiados e eles estão com medo. Aprenda uma coisa: esse período que nós vivemos hoje, no século 21, o diabo tem destruído tanto o emocional das pessoas, tem trago um desequilíbrio tão poderoso, tão grande, que as pessoas têm entrado dentro de cisterna para tentar se esconder. Para tentar se esconder, por causa da angústia. E essa cisterna pode ser emocional, e essa cisterna pode ser sentimental, e essa cisterna pode ser financeira, e seja o que for. As pessoas começam a se esconder. Você sabe que escute isso aqui, um dos sintomas da depressão é a pessoa se isolar. A pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não quer estar em contato com ninguém. Por quê? Porque você sabe que um dos princípios que parte de alguém que tem pensamento suicida não é porque ele quer acabar, porque ele não ama a vida. Pelo contrário, ele tenta acabar não é com a vida, ele tenta acabar com a dor. Mal sabe ele que ele pode estar começando a maior dor da vida dele, porque se ele morrer sem Jesus, ele pode ir para o inferno, um lugar de dor. Quem me ouve, diga eu. Olha para o teu irmão, Deus vai te arrancar de cisterna hoje. Não, ele não entendeu coisa nenhuma. Diga: Deus vai te arrancar de cisterna hoje. O diabo sabe teu ponto fraco. Ele sabe aonde tocar, que faz você recuar, retroceder, se esconder. Porque existe uma área da tua vida que pode estar desequilibrada, e tudo que está desequilibrado cai. Não é isso que estava conversando? Por que a Bíblia diz que os inimigos pegaram Sansão e cortaram os dedos dos pés de Sansão? Porque o que traz equilíbrio para o corpo do homem são os dedos dos pés. Cortou, ele levantava e caía, porque o alvo do diabo é te desequilibrar. E aonde o senhor quer estar dentro dessa pregação, pastor? Se você não entender as artimanhas do diabo, você vira presa fácil na mão dele. E o diabo não está para brincadeira. A Bíblia diz que o povo se escondia em cisterna. Aí o que a Bíblia vai relatar? Pula para o versículo, continua o versículo de número 8. Bota aí, o versículo 8, Caio. E esperou Saul quantos dias? Até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu um holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o sacrifício, eis que Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas no dia aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Segura aí para me ler o versículo 13, segura aí no 12, preste atenção. Enquanto o povo estava se escondendo, a Bíblia vai dizer que o líder de Israel nesse partido agora é Saul. Repita comigo: Saul é rei. Se tu não quer entender nada, fala: Saul é rei. Saul, como líder, se apavora, porque ele vê o público dele se espalhando e se perdendo por causa do medo. E o medo de perder pessoas faz ele desobedecer uma ordenança de Deus. Sabe por que tem pessoas que quebram o propósito de Deus? Porque tem medo de perder pessoas. Que se eu me comportar assim, eu vou perder meu amigo.
Que se eu me comportar assim eu vou perder seguidores no Instagram. Que se eu me comportar assim eu vou perder aqueles que se acham que estão próximos. Que se eu me comportar assim eu perco minhas ovelhas. Por que tem muita igreja que não cresce? Porque o pastor não sabe liderar, ele é liderado. Porque basta fulano dar um dízimo alto que ele já quer colocar no altar e chamar de presbítero. Porque basta fulano dar um dízimo alto que ele já manda o pessoal liderar. E quando vê o pastor que era autoridade, já não é mais autoridade. Ele não faz o que ele quer, ele faz o que os outros pedem. Está igual Arão. O povo está pedindo bezerro de ouro e Arão está fazendo porque o povo está constrangendo ele a fazer. Quando Moisés desce, ele coloca as coisas em lugar. Por quê, pastor? Porque quem tem medo de perder propósito, quem tem medo de perder pessoas, perde propósito. E você tem que entender que nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Nem todo mundo que começou com você vai até o fim. E quem tem propósito não se preocupa em perder pessoas. Pastor, que é isso, pastor? Jesus foi o melhor pastor que passou na terra, sim ou não? Mas ele perdeu pessoas? Perdeu. Me prova na Bíblia. Judas não se enforcou? Quem chamou Judas não foi ele? E aí? Ele vai dizer: as ovelhas que meu pai me deu, nenhuma se perdeu, mas Judas se perdeu. Um dia Jesus pregou e a Bíblia vai dizer que todo mundo vai embora. Aí os discípulos falam: mestre, pegou pesado na pregação. Jesus vai dizer: quer ir embora com eles? Aí Pedro vai dizer o quê? O que Pedro vai dizer? Para onde? Para quem iremos nós? Para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus acabou de falar para os discípulos: estão indo embora, não estão? Quer ir embora com eles também? Os discípulos vão dizer: para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Em outras palavras, o próprio Jesus falou: quer ir embora também? A porta está aberta. Ninguém fica com Jesus porque é obrigado a ficar. A porta sempre vai estar aberta para quem quer entrar, como para quem quer sair. Só que os discípulos não vão embora. Pergunta: por quê? Porque o propósito é estar do lado de Jesus. Aprenda uma coisa: seu Guevara. Quem está debaixo de propósito aguenta ouvir qualquer coisa. Quem está debaixo de propósito aguenta passar qualquer tipo de pressão. Quem está debaixo de propósito aprende a passar por qualquer tipo de turbulência. Por quê? Porque o propósito vale mais do que a sua vida. Guarda o que eu vou falar, irmão. O carro pode ser luxuoso, o carro pode ser barato, antigo, velhinho. Ambos, o carro mais caro com o carro mais barato, ele precisa de uma coisa para se locomover. O que? Gasolina, combustível, álcool. Não importa se ele é caro ou se ele é barato. Agora estão fazendo um carro elétrico, então ele precisa de eletricidade. Mas não importa qual é o carro que seja, ele precisa de algo que vai o conduzir até o local. Ele precisa de alguma fonte de alimento. Sim ou não? Guarda isso, porque é o propósito que movimenta você. Quando você está dirigindo, você está com a responsabilidade da vida das pessoas que você está carregando dentro do carro. Porque se você erra, todo mundo sofre. Quando você lidera algo, a responsabilidade do povo está debaixo das suas mãos, da sua autoridade. Guarda isso. Se um piloto de avião erra, todos os passageiros morrem junto. Mas se um passageiro morre, passa mal, o avião continua o trajeto. Por quê? Porque quem está passando mal, quem está ferido, não altera o propósito. O propósito sempre está para aquele que conduz. Você não entendeu que a maior revolta do diabo é com aquele que exerce propósito? Você pode ter certeza, se você é a coluna da tua casa espiritual, se você é a pessoa que mais busca, a mira do inferno só está sobre você.
Se você é a pessoa que guerreia pelos teus filhos, se você é uma pessoa que guerreia pela tua casa, pela tua família, você pode ter certeza que a mira do inferno está contra você. E eu te provo na Bíblia. Jesus entra dentro de uma cidade, Hugo. Jesus entra dentro de Gadara, mas não prega para os gadarenos. Jesus só prega para um gadareno. Quem? O que estava vivendo dentro de cemitério. O que estava vivendo dentro de cemitério. Por que o diabo colocou ele para viver dentro de cemitério? Cemitério é lugar de mortos, mostrando para ele que o propósito do diabo na vida dele era matar ele. Ele já estava num lugar de morte, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que a consequência, o salário do pecado é a morte. Existem caminhos que parecem ser perfeitos, mas no final é morte. Aí Jesus entra no cemitério, lugar de morte, para libertar ele e trazer vida. Jesus liberta ele, e a Bíblia vai dizer que Jesus, após libertar, dá tchau, ó, bye bye, tchau, tchau. Não, entra na minha cidade, vem conhecer minha família. Eu não posso. Permita que eu siga o Senhor. Não, você não vai me seguir não, você fica. Mas Pedro te segue, Mateus te segue, Tiago te segue, João te segue. Já que me libertou, permita que eu siga. Não, teu propósito não é me seguir, o teu propósito é aqui. Por que o meu propósito é aqui em Gadara? Porque quem vai pregar para os gadarenos é você. Quem vai transformar os gadarenos é você. Eles conheceram a sua fama, a labaraçúria de possesso. Eles conheceram a sua fama de processo, de prisão. Mas agora eles vão conhecer o teu testemunho. Por isso que tem gente que já tentou sair do quintal que mora 1000 vezes e 1000 vezes não consegue sair. Por isso que tem gente que já pediu as contas do trabalho 1000 vezes, mas não consegue demissão. Por isso que tem gente que é envolvido, abraçado, preso pelo propósito. Por quê? Porque Deus tem um propósito com você em lugares específicos. Você não está entendendo não, vou te dizer de novo. Fala, eu preciso entender o propósito. Fala, o propósito vale mais do que a minha vida. Ah, tá fraco? Diga, o propósito vale mais do que a minha vida. Guarda isso, irmão. Eu conheço um médico velhinho que cuida da garganta do garoto. O médico ainda trabalha, é lúcido, faz academia e está com maior disposição. Por quê? Porque ele vive para um propósito. Quando você perde o propósito, irmão, você morre. Tem polícia que vive dentro de favela, enfrentando no confronto, passa bala aqui, passa bala lá, e não sei o que, já levou tiro, já foi sequestrado, não morre. Quando se aposenta, tem um infarto e morre. Como é que pode? Eu preciso viver para fazer aquilo que eu fui chamado. Eu preciso viver para fazer aquilo que eu fui chamado. E cada um foi chamado por um propósito. Jesus nasceu com propósito ou não? Maria nasce com propósito ou não? Todo propósito aponta para ele. Jesus vai nascer com o propósito de nos salvar. Maria tem o propósito de gerar ele. José tem o propósito de entender e ensinar também. Aí a Bíblia diz que Jesus cresce. Aí os discípulos têm o propósito de ajudar e dar continuidade no ministério. Aí Simão Sirineu tem o propósito de aparecer só para ajudar ele a carregar a cruz. Aí José de Arimateia aparece e tem o propósito de emprestar o túmulo 3 dias. Propósito. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, eu estou aqui porque eu estou dentro de um propósito. Tem gente que tentou vir para o culto e não conseguiu. Tem gente que programou e não deu certo. Tem gente que ligou e o carro não pegou. Tem gente que marcou o compromisso e derrebasse como na Baratupá. Mas tem gente aqui que foi uma batalha travada para tu chegar aqui, mas chegou. Chegou por quê? Porque Deus tem um propósito. Eita! Balança o teu irmão, diga, descubra o propósito que Deus tem contigo. O propósito não é ficar rico,
Mas tem gente que enriquece quando está no propósito. O propósito não é ficar saudável, mas tem gente que ganha saúde quando está no propósito. O propósito, aprenda uma coisa: o nasce que nasce é urabacalabachome de prévia cianábria. Quando alguém vive sem propósito, quando morre logo é esquecido. Mas quando alguém está debaixo de um propósito, quando Deus escolhe, cria-se um desfalque. Deus escolhe Moisés, e o povo está dizendo: não tem ninguém que é igual a Moisés. Por quê? Porque ele encontrou propósito. Você não reparou que os personagens bíblicos que a gente fala já morreram na terra há mais de 2000 anos atrás? A gente continua falando porque quem tem propósito não morre. A nossa história se perpetua debaixo de um propósito. Por quê, pastor? Porque tu pode ir no aeroporto do Rio de Janeiro e vai ter um lá chamado Santos Dumont. Por quê? Porque todo mundo que olha para avião é obrigado a lembrar de Santos Dumont. Porque todo mundo que olha para telefone é obrigado a lembrar de Thomas Edison. Por quê? Porque quando a gente fala de evangelho, a gente é obrigado a falar de Jesus, é obrigado a falar de Paulo, é obrigado a falar de Pedro. Por quê? Porque pessoas nasceram com um propósito. Deus está te envolvendo com o propósito dele. O teu propósito pode ser diferente do meu, mas vai ser o avassaua, uracanta lá, mas vai ser impactante. Ei, se teu propósito é cantar, então cante com excelência, porque tu tem uma voz ungida. Se o teu propósito é tocar, então arrebenta na bateria, porque Deus tem um negócio contigo. Se o teu negócio é vai! Qual é o teu propósito? Seja envolvido no propósito, adore com propósito, seja cheio. Quando começou a tocar, começou primeiro a tocar ou fez curso, faculdade, alguma coisa? Como é que é? Comecei a tocar. Então tu começou a tocar primeiro antes de fazer aula? Quando tu começou a cantar, primeiro fez curso, faculdade, aula de canto? Oi? Eu nunca fiz aula. Nunca fez aula de canto? Vem a Bíblia dizendo: a unção que está em vós, ela te ensinará todas as coisas, sem necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque quem nasce para o propósito, encontra o propósito ensina ele. Deus está dizendo para mim falar para alguém: pastor, eu não sei fazer nada. Não sabe porque não encontrou o propósito. Quando encontrar, tu vai ser excelente. Você vai ser excelente. Agora escuta essa. Canta pra valer só o refrãozinho. Que se abra o céu com toda a tua voz. Vamos, olha isso aqui, ó. Propósito é isso aqui, ó. Olha o que o propósito faz. E que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Segura. Canta bem ou canta mal? Agora calma aí. Sai da bateria. Sai da bateria. Senta você na bateria. Pega você o microfone. Muda de lugar. Eu quero que você toque igual a ele. Vambora. Pega o microfone. Que se abre o céu, Jó. Vai, Jó. Vai, Jó. Vai, Jó.
Escute. Posso trocar de função? Ela vai levar legalzinho, mas ela é excelente na bateria? Canta só você, calma em silêncio total, vai. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Na festa, o nosso Deus. Agora calma aí. Senta aqui no teclado. Vamos embora. Na bateria não vai muito não, mas vamos no teclado. Agora no teclado ela vai. Vai no teclado, propósito do teclado, vai. Que se abra o céu e teu reino. Ih, não sabe. Sai daí, vai pra guitarra agora. Tá passando cola, irmão? Pega aí, guitarra. Vai embora. Eita! Agora, que se abra o céu, canta. Que se abra o céu. Abre nunca assim, calma aí, segura. Vai, que se abra. Que se abra o céu. Não abre não. Volta para o microfone, volta para a bateria, volta para a guitarra. Agora, cada um no seu propósito. Que se abra o céu. E que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa paz. Segura! Você pode até levar mais ou menos em outra coisa. Você pode fazer nada em outra coisa, mas você só é excelente quando você encontra o seu. Olha para o teu irmão, diga: você não é ruim, só não encontrou o teu propósito. Fala para ele: você não é ruim, você só não encontrou o seu propósito. Mas debaixo das asas do anjo, eu falo para alguém aqui em cima desse altar, como uma palavra profética. Assim diz o Senhor: hoje sairás daqui envolvido pelo propósito. Se prepara, se prepara. Urabacalabachana. Aí tem aqui dizendo assim, ó: eu quero cantar. Deus está dizendo: não é o que você quer, é o que eu escolhi para você. Eu quero ser instrumentista. Deus está dizendo: não é o que você quer, é o que eu escolhi para você. Eu quero ser pregador. Não é o que você quer, é o que eu escolhi para você. Tem muita gente que não entende o seu propósito, porque em vez de falar: Deus, o que tu tem para mim, ele está falando para Deus o que ele quer. Pastor, eu não sei pregar nada, mas eu oro diferenciado. Está dizendo: então abre a boca e ora. Pastor, mas eu não sei cantar não, mas pregar eu sei, então abre a boca e pregue. Porque Paulo e Silas na prisão, um cantou e o outro orou. Cada um faz dentro da cadeia o que consegue fazer. Olha para o teu irmão, diga: só tem terremoto quando a gente entende o nosso propósito. Porque Paulo e Silas, um cantou louvores e o outro abriu a boca para orar. Porque quando Paulo e Silas entendem o seu propósito e se unificam em um só, o resultado é milagre. Por quê, pastor? Porque quem faz o culto aqui para vocês não é o pastor Leonardo. Pastor Leonardo cumpre o propósito dele, em conexão com o propósito do baterista, em conexão com o propósito do Samuel, em conexão com o propósito da Keller, em conexão com o propósito de Deus na tua vida. Cada um tem um propósito. O dono da farinha Quaker era um homem doente. Estude sobre a história dele. Era enfermo, e ele fez um voto com Deus dizendo: eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei cantar e eu sou doente. Se tu me curar e me prosperar, eu viro o maior pilar da tua obra. Até hoje a farinha Quaker é líder de mercado e abençoa a obra de Deus. Cada um tem um propósito. Porque se você primeiro não apresentar o propósito, Deus não investe em você. Quer crescer? Deus está perguntando: para quê? Quer ser usado por Deus? Deus está perguntando: para quê? Tem muita gente que pede dom para Deus, mas não sabe nem por que pede. Porque eu acho bonito.
Porque eu acho legal, aí vem Paulo dizendo: não sejais usado para sua própria vanglória. Deus está dizendo: seja movido pelo propósito. Se hoje você morre, qual é o desfalque que tem na família? O que vão falar de você? Só vão sentir saudade do teu sentimento, ou vão sentir saudade daquilo que você proporcionava de propósito? Porque quando a gente é movido por propósito, a gente lembra de alguém que exerce com excelência. Eu falei esses dias no vídeo, olha para mim. Quando você quer cortar cabelo, aí você fala, já vem alguém na tua cabeça: deixa eu ligar para o Cleiton. Me deu uma fome. Deixa eu ligar para o Henrique, fazer uma comida aqui para a gente. Eita, estou precisando de uma oração. Já sei quem é a irmã que ora bem, que quando eu ligo para ela, Deus me renova. Estou precisando de um culto do fogo. E abrir uma igreja lá em Niterói, lá tem nem placa na frente, mas já está lotada. Por quê? Porque todo mundo é lembrado debaixo do seu. Então olha para o teu irmão e diga: você precisa exercer um propósito. Está fraco? Diga: você precisa exercer o propósito de Deus na tua vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que perder a sua vida encontrará, mas aquele que procurar encontrar a sua vida, esse a perderá. Vive pelo propósito. O Edir Macedo está velhinho. De madrugada eu ligo o Wi-Fi, a internet, está ele fazendo live pregando a palavra de Deus. Por quê? Propósito. Saiu ontem no Instagram e no jornal, dizendo assim, ó, um barbeiro falando. Um barbeiro na América corta o cabelo de Edir Macedo, e ao receber Edir Macedo como seu cliente, externa gratidão dizendo: bispo Edir, sou fã do seu trabalho, porque me converti através dele e está realizando um sonho de cortar meu cabelo. A Bíblia, a reportagem vai dizer que o Edir olhou para ele e respondeu humildemente, dizendo assim, ó: sou servo como você. Não perdeu olha para o teu irmão e diga: não perca o propósito. Por quê, pastor? Porque ainda que o mundo te veja como grande, tu vai continuar trabalhando, porque você é movido pelo propósito. Ainda que o mundo te aplauda, você ainda vai olhar no espelho e vai se cobrar, porque você ainda é movido pelo propósito. Meu irmão, eu recebo 1 milhão de mensagens dizendo assim: pastor, eu quero ser igual ao senhor. 1000 mensagens. Pessoas que cortam o cabelo igual ao meu, pessoas que fazem tatuagem igual a minha, pessoas que falam igual a mim, pessoas que se comportam igual a mim. Mal sabem eles que eu olho no espelho todo dia e falo: estou muito longe do que eu quero ser. Mal sabem eles que eu olho todo dia no espelho e falo assim, ó: falta muito para mim. Por quê, pastor? Que Deus é tão santo, e ainda que eu busque santidade, eu me encontro longe do que Ele é santo. Eu sou muito pouco do muito que Deus faz por mim. Ainda que eu viva a minha vida e gaste a minha vida para o reino, mais do que muita gente aí, você sempre vai olhar no espelho e vai dizer: ele merece mais. Porque eu sou movido pelo... Olha para o teu irmão e diga: qual é o teu propósito? Quem é movido pelo propósito nunca vai falar tá bom. Ele sempre vai falar: pode melhorar. Quem é movido pelo propósito, ele pode ser aplaudido pela multidão, mas ele sempre vai estar aprendendo. Ele sempre vai estar em uma busca de crescimento, de melhoria. Eu preciso me aperfeiçoar. Quem me ensinou a tocar bateria? Deus. Mas eu não paro de ver vídeo para me ver novos toques, nova maneira, porque eu quero aprender e não ficar para trás. Por quê? Porque Ele me ensinou e eu me esforço para me cumprir com excelência o meu propósito. Você precisa sair da zona do conforto. Eu vivo no meio de uma multidão, e eu termino para me descer aí, que eu quero entregar a revelação de Deus. Mas eu já estou entregando aqui, você não está vendo. Eu vivo no meio de pessoas que sentam no sofá, acomodados. Pega essa cadeira para mim e falam assim, ó: pessoas com problema financeiro, crente, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Me prospera, Senhor. Eu creio no milagre. Vai descer um anjo com uma maleta de dinheiro para te enriquecer.
não vai enriquecer nunca. Por quê? Porque a oração não é me enriquece. A oração é: me dá ideia, Senhor. Me dê direcionamento, Senhor. Pastor, mas eu coloquei currículo e ninguém abriu porta para mim. Não importa. Trabalhe para você. Às vezes eu não tenho dinheiro para investir. Venda doce, água, compra no cartão, parcela em 1000 vezes, faz alguma coisa. Pega vaso emprestado. Por quê? Porque tem milagre que acontece na minha vida que eu tenho que pedir emprestado. Está na Bíblia? Está. O problema dos crentes não é pedir emprestado. Eles não pedem emprestado, eles querem pedir dado. Tem como me dar? Tem como me abençoar? Se acostumou a viver com o que ganha. Mas quem está debaixo de um propósito, ele observa cada um que estende a mão para ele. Calma aí, dia 12/4/2021, dona fulana, ciclana, me abençoou com um casaco. Por que tu está assinando isso? Porque quando Deus me prosperar, eu volto aqui para prosperar ela. Ciclano, Bertano, Tital, me abençoou. Há uma promessa sobre mim, não terei que pedir emprestado, terei para... Eu me lembro que eu passava dificuldades, entrou uma missionária e me deu um danoninho de R$3, eu já falei isso 1000 vezes, mas eu não tinha condição, foi o melhor danoninho da minha vida, não tinha condição, e eu bebi. Deus me prosperou, eu dei R$8.000 para ela, que danoninho, hein? Ainda estou devendo. Por quê? Porque ninguém faz pela vida de um servo de Deus, ou de uma serva de Deus, e não colhe. Porque o propósito tem poder de mudar toda a nossa vida. Então pega na mão do teu irmão, diga assim para ele: meu irmão, reage. Reage. Sai do sofá, sai do conforto, sai da tua parentela, sai da tua tenda. Vai atrás da terra que eu ainda vou te mostrar. Eu nem te mostrei a terra e tu já está peregrinando. Eu nem te mostrei a terra e tu já está andando. Eu nem te mostrei a terra, Abraão, e você já está na... Busca o milagre que tens. Crente não sabe viver mais na fé. Eles querem viver no conforto, porque eles pensam, olha aqui, e se eu sair do barco e eu afundar? E se eu pegar esse aluguel e a empresa falir? E se eu entrar dentro dessa dívida e não conseguir pagar? E se? Você nunca sai do lugar. E se eu sair do barco afundar? Ele me levanta. E se eu tentar e não dar certo? Vai voltar para o lugar que você já está. Vergonha não é não conseguir, vergonha é não tentar. Olha para o teu irmão e diga: você precisa agir no milagre. Fala que tem fé, mas não avança. Fala que tem fé, mas não coloca a mão. Fala que tem fé, mas não dá um passo para frente. Por quê? Porque é prisioneiro de medo. E está aqui ó, o diabo falando: eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de não conseguir mais ninguém. Eu tenho medo de passar privações. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo. Obreiro ligado, Eric. Eu tenho medo. Enquanto o medo te dominar, você não vive sobrenatural. Tem gente que está com síndrome do pânico, ansiedade. Tem gente que está com depressão. Por quê? Porque ele é afundado e ela é afundada pelos medos. O Deus que você serve diz: não temas, ainda que passe pelo fogo. A Bíblia não está falando que você não vai passar pelo fogo. A Bíblia está dizendo ainda que tenha que passar. Servir a Deus não quer dizer que eu não vou viver perigos, não quer dizer que eu não vou viver risco. Eu vou correr riscos, mas ainda que eu passe pelo fogo, a chama não arde em mim. E se eu pisar pelas águas, elas não me afogarão, porque tu estás comigo, Senhor. A Bíblia vai dizer que ainda que eu passe no vale da sombra da morte, tem hora que eu vou ter que passar.
mas mesmo passando não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está mandando eu dizer para você: servir a Deus é passar por momentos de riscos, de amedrontar o coração do homem, e saber que a mão de Deus está estendida para nós, nos protegendo e nos guardando. Sombrembasse calar. Telemutris mombrevaio de homenebiacia. Ai, o céu, a sábia de homebevia. Deus está dando resposta para alguém. Não adianta vir para esse culto para saber se o marido vai voltar ou não vai, se Deus vai abrir a porta ou não vai. Não adianta receber promessa se não sabe o propósito. Deus está dizendo: hoje tu sai daqui pisando no caminho do propósito que eu te separei. A unção que Davi recebeu aos 17 anos foi para reino, mas a oportunidade que Deus dá para ele é para tocar harpa para Saul, é para levar pão e queijo para os irmãos e para o comandante, é para cuidar de ovelha. Mas tudo leva ele, direciona ele para o propósito que Deus chamou. Porque quem tem propósito está trabalhando no emprego, está exercendo uma função na igreja, está dizendo: eu estou aqui diácono, mas Deus falou que eu vou ser pastor, então Ele está me moldando aqui, porque a Bíblia diz que quem é um bom diácono será um bom pastor. Quando a pessoa entende o propósito, ela está dizendo: não, eu estou aqui porque Deus está me ensinando a administrar a casa de Potifar, Deus está me ensinando a administrar a prisão, porque quando eu virar governador, quem vai administrar o Egito sou eu. Vai, José. Propósito. Se você não entender essa pregação, de nada vale. Porque se você ficar pedindo: Deus me abençoa, me prospera, abre porta, mas não entender o propósito, Deus não vai investir em você. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha para o teu irmão e diga: Deus está perguntando se você está preparado para viver o propósito para Ele. Deus está perguntando se você está preparado para viver o propósito com Ele. Ela manda o binaio e até labraçando a gaia. Ah, mas eu não me vejo pronto. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você tem disposição para viver o meu propósito. Mas eu tenho timidez. Eu não estou perguntando a tua timidez. Eu estou perguntando se você tem disposição para viver o meu propósito. Eu acho que eu não vou conseguir. Aprenda uma coisa: todo mundo que Deus levanta com propósito acha incapacitado por propósito, mas tem coragem de enfrentar qualquer tipo de obstáculo. Eu tremo, fico nervoso, mas eu aceito. Dá tremedeira, mas eu pego o microfone e oro. Dá nervoso, mas eu vou colocar a mão. Termino. Você acha que Davi teve apoio para enfrentar gigante? Você acha que os soldados gritaram: vai Davi, já venceu? Ninguém acreditou nele. Porque quem tem propósito não precisa de torcida, o próprio propósito movimenta ele. Aí eu não consigo vencer porque minha família não apoia. Está esperando apoio de família, então não sabe o teu propósito. Por quê, pastor? Porque Deus só levanta pessoas que não têm apoio na terra. Ninguém apoiou Noé na construção da arca, senão somente a sua família, que entendeu o propósito da vida de Noé. A terra não aplaudiu. Vai, Noé. Ninguém acreditou. Amário, acendo, vá. Olha para o teu irmão e diga: para de esperar apoio da terra. Pelo contrário, quanto mais você entrar no propósito, o povo que te rodeia vai te chamar de fanático, de maluco, de crentinho, de doido, Mas quando a gente atinge o nosso propósito, a nossa loucura é admirável por Ele, porque eles viram louco igual a gente. Olha para o teu irmão e diga: permanece no propósito.
Quem colocou a mão no arado não olha para trás, continua no propósito. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, continua no propósito. Vai! Essa doença, quem pecou? Ele ou os pais? Nem ele nem o pai pecou. Essa enfermidade veio para que a glória de Deus se manifestasse. Que isso? Até o que ele passa de dor tem propósito. E olha para o teu irmão e diga: até o que tu passa, que faz você sofrer, tem um propósito. Pedro, o que eu faço hoje você não entende, amanhã tu vai me glorificar. Por quê? Porque não é compreensível no hoje, mas amanhã tu vai entender o propósito de ter passado por isso. Sabe aquela cadeia que tu passou? Sabe aquela perda que você teve? Sabe aquele choro que você chorou? Sabe o abandono que fizeram com você? Propósito. Quantas pessoas, quando perderam alguém, meu Deus, por que tu arrancou ele da minha vida, lá da minha vida? Eu não vou sobreviver. Passou um ano, está dizendo, graças a Deus. O que não te mata te fortalece. Quantas sociedades que foram rompidas e quebradas, e tu fala, meu Deus, perdi meu sócio, me traiu, me roubou, por que que Deus permitiu? Lá na frente tu prosperou muito mais sozinho, descobriu que estava te roubando por trás, aí você fala assim, ó, graças a Deus. Tem gente que está aqui dentro, que tem hora que fala assim, ó, ainda bem que Deus não me ouve em tudo. Ainda bem que Deus não me ouve em tudo. Porque ouvir, Ele pode até te ouvir, mas te atender, Ele não vai te atender em tudo não. Ele só vai te atender o que for bênção para você. Diga glória a Deus por isso. Termino dizendo: encontre o teu propósito. As pessoas querem hoje enriquecer a qualquer custo. O que que dá dinheiro? Nada dá dinheiro. Pastor, que é isso? Existe padeiro rico? Existe. Existe padeiro pobre? Existe. Então padaria dá dinheiro ou não dá? Depende. Tem gente que é dono de salão e é rico. Tem gente que é dono de salão e é pobre. Então salão dá dinheiro? Depende. Você sempre vai conhecer alguém que exerce algo que prospere e alguém que vai começar a mesma coisa e não vai prosperar. Tem gente que vê você prosperando em uma coisa, tenta fazer a mesma coisa que você, quebra a cara. É ou não é? Porque ele pensa que é um negócio, mas é o propósito. Porque quem é movido pelo propósito começa a fazer coisas sem ver resultado, mas faz com amor. Vou falar de novo. Quem começa sendo movido pelo propósito, começa sem ver grandes resultados, mas faz com alegria. Começa a cortar cabelo, mas não vê resultado ainda, não está famoso, não tem muito cliente. Ele coloca até cartaz assim, quem quiser ser cobaia aqui eu corto. E daqui a pouco essa mesma pessoa que não era valorizada, daqui a pouco está sendo super valorizada, fazendo a mesma coisa que não era. Por quê? Porque o propósito. Bate no peito e diga, eu preciso de propósito. Qual é o meu propósito? Se encontre. Não adianta colocar Neymar para jogar vôlei, ele só vai ser excelente no campo. Pegou? Abre a mão e diga, eu recebo a unção de excelência. Para terminar, abre o versículo 16 para mim. Abra o versículo 16 para mim. Saul e Jonathan, seu filho, o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Miquimais. 17. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias, uma
das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Pega minha Bíblia aqui para mim, Samuca, por favor. Lê o versículo de número... Eu quero que você leia o versículo, deixa eu achar lá o pai direto. Isso. Versículo de número 13, é 13:13, perdão. 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para... Olha para o teu irmão, diga: Saul era para ser rei sobre Israel para sempre. Só não foi porque perdeu o propósito. Vou falar de novo. Está lá. Porque não fez o que Deus te ordenou. Porque se fizesse, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para... Tem muita gente que começa certo e termina, aí Deus arranca. Só que qual é o problema do crente? O problema do ser humano é achar que Deus é menor do que você. O problema do ser humano é achar que Deus é bobo. Tem muita gente que vive uma vida profana, mas quando o calo aperta, a situação aplica, aí ele fala: basta viver uma situação de perigo, e ele grita: meu Deus, me perdoa dos meus pecados, lava com teu sangue. Conhece alguém assim? Basta a morte passar perto dele, está num avião, todo errado com Deus. O avião entra em turbulência, dá um apito, e o piloto fala assim: segura aí que o negócio está ruim. Ele rapidinho volta a ser crente. Pai, eu estava mesmo afastado, mas eu me arrependo, puder aí me perdoar. Ele acha que esse pedido de perdão pirata vai fazer ele morrer e entrar no céu. Entrou por pouco. Quem pediu perdão, Deus sonda, esquadria teu coração. Ele te conhece, e Ele não sabe que tu está usando um Deus no último momento que tu está com medo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que tem de gente que se desvia, se desvia e volta por semana, que briga com as coisas e fala: por que Deus não me abençoa? E Deus está dizendo: porque você não é posicionado, você não sabe o teu propósito. Porque quem sabe o teu propósito não consegue viver longe do propósito. Ei! Amanto queva sai. Viver sem propósito é a mesma coisa que um pássaro tem asa e não sabe voar. Pegou? Viver sem propósito é a mesma coisa que ter asas e não saber voar. Olha para o teu irmão e diga: Deus está mandando você se encontrar. Como é que eu sei o que Deus tem para mim? Quando você começar a fazer a obra dele. Por quê? Porque só quem tem propósito ama trabalhar. Só quem tem propósito ama trabalhar. Tem gente que não tem condição porque é preguiçoso, porque é preguiçosa, porque quer ganhar dinheiro fácil, está desempregado, entra no emprego, começa a ser perseguido. Ele conhece alguém orgulhoso? Entrou no emprego, estava desempregado, começou a trabalhar, começaram a perseguir, ele já fala: me manda embora, sou obrigado a passar por essa humilhação não. Quem tem propósito está sendo perseguido, ele consegue entender: eu só estou sendo perseguido porque eu estou debaixo de então eu não saio daqui. A maior raiva de um inimigo é ele fazer calúnia para você, aí eles fazem a reunião. Olha, isso aqui Deus vai falar com alguém agora. Segura, vai fazer muda o fundo, vai fazer uma reunião lá no trabalho. Olha Deus falando com alguém, e vai dizer: eu vou perseguir tanto ela, que ela vai deixar de ser líder de obreira. Eu vou perseguir tanto ele, que ele vai desistir do ministério dele. Eu vou se levantar tanto contra a vida dele, que ele vai chutar o balde. Aí toda vez que você chega no trabalho, sempre tem alguém que vai te perseguir na escola, na faculdade,
no trabalho, sempre vai ter alguém que vai olhar para você e tu nunca fez nada, vai dizer, não gosto de você. É mentira? Sempre vai ter um vizinho endemoniado que não gosta de você. Ele vai ouvir o som na altura, no máximo, mas o dia que você fazer um barulhinho, ele vai reclamar na portaria, dizendo, aí ó, está me incomodando. Ai, infeliz. Sempre vai ter alguém que vai tentar se levantar ao extremo, e ele espera de você o quê? Você recuar, porque os fracos retrocedem. Aí vem a Bíblia dizendo, uns inclinam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. Aí a Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda. Bateram, crucificaram, colocaram coroa de espinhos. Jesus não deu um gemido de dor. A maior raiva do diabo é estar uma perseguição no teu trabalho, alguém está dizendo assim, ó, até teu patrão deve ter falado, ó, vai pedir as contas. Debaixo de perseguição tu entra lá dizendo, bom dia, paz do Senhor. Aí alguém vem mandar você fazer aquilo que você não foi contratado para fazer. Foi contratado, ó, tem como fazer? Claro, pode contar comigo. Deus está falando com alguém aqui. Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilhar, Deus vai exaltar. Quer ver você dar um tapa na cara do diabo? É o teu marido querer arrumar briga com você, ele soltar uma, esperando a tua resposta, e você se calar. Vai falar nada não? Não, amor, está na bênção, agora eu só resolvo no joelho orando. Aí ele vai continuar falando, e tu está aqui ó, com a palavra na boca para soltar tudo. E aí? E aí o que? Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. Não vai chorar não? Não. Deus já tem falado comigo que eu vou passar. É necessário que se cumpra, é mistério. Aí eu vou falar de novo que você não entendeu. Está o teu filho te atribulando, esperando você se espernear, xingar, maltratar. Você fala, mãe está orando por você. Fala, eu não vou sair de casa, eu não vou sair do quintal, eu não vou sair da igreja, eu não vou sair do trabalho. O diabo não me arranca de lugar nenhum que Deus tem me colocado, porque eu vou enfrentar o propósito. Eu vou enfrentar. Não, só quem está entendendo levanta a mão para adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é ressurreto. Eu estou debaixo de um propósito de Deus. Crente, pelo amor de Deus. Porque se você não viver o teu propósito, Deus tira e coloca outro no teu lugar. Saul está pensando que não tem outro, não. Deus já está procurando, e quem procura acha. Já achou Davi. A maior raiva de alguém que se acha, porque quem não tem propósito de Deus, ei meu irmão, quem perde a humildade não sabe o risco que corre. Porque quem é soberbo fala assim, ó, o dia que eu sair, eu quero ver quem faz a minha função. Aí sai e Deus levanta outro para fazer melhor. Dia que eu não tocar bateria, eu quero ver quem toca. Tem sim. Dia que eu não tocar guitarra, quero ver quem toca. Tem sim. O dia que eu cantar, não tem quem toca. Tem sim. O dia que eu não revelar, quero ver quem revela. Tem sim. Por quê? Porque o doador é vivo e continua doando o dom para aquele que ele acha debaixo do seu propósito. Você pode glorificar a Deus que você está debaixo de um propósito. Machucado, mas debaixo do propósito. Ferido, mas debaixo do propósito. Alabaçanda, rabacalabara, somenderraia. Tem gente, fala ou não falo? Não, fala ou não falo?
Tem gente que entrou aqui já decidido pular do barco. Eu vou no culto, mas eu já quero vazar de casa. Deus está dizendo: continua no propósito. Está doendo, pastor. É melhor estar no propósito com dor do que sem propósito, sem dor. Você entendeu o que eu falei? É melhor estar no propósito com dor do que sem dor, mas sem propósito. Talvez aqueles caras que vivem no bar se embriagando nem aparenta ter problema, é verdade ou não é? Sai de madrugada lá, eu mesmo assim. Tu passa no bar de madrugada, um dançando com o outro, sem dente, beijando na boca. Não. Quem são? Aonde estão? O que realizaram? O diabo quer derrubar qualquer um, não, irmão. O diabo só quer derrubar que se levanta com um propósito. Ei, bate no peito e diga: nada vai tirar o propósito de mim. Está fraco? Diga: nada vai tirar o propósito de mim. A partir de hoje, eu dou start inicial ao propósito de Deus na minha vida. Olha para o teu irmão, a partir de hoje começou. Ei, chega de fugir. A partir de hoje começou. 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 Vai trabalhar na barraca de cachorro quente? Vai, beleza? Vai crescer lá, vai. E o que eu tenho que fazer? Coloca um radinho lá. O pessoal pede o cachorro quente, já escutando: quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Aí já vai falar: tu é evangélica, é? Aí você fala: sou, sirva a Deus vivo. É que estou passando por uma situação, já prega a palavra ali. Porque isso? Está fazendo o propósito. Porque para fazer o propósito não importa o lugar. Está trabalhando ali, cortando um salão de cabelo, fazendo cabeleireiro, coloca lá na televisão para tocar um hino de adoração. Por quê? Alguém está cortando o cabelo e está sendo ministrado. Por quê? Porque eu estou fazendo o propósito. Ela baixou e calabandaragaia. Não importa onde você está, o que você faz, o que você exerce, Deus está fazendo o propósito dele acontecer. Seja onde você estiver, pisar, abre a boca para exercer o que Deus tem na tua vida.